É impressionante, porque para poder ser como o Marçal, é preciso você também não ter nenhuma. O ridículo não é importante para você, a sensação de Não. autoestima é tão grande que nada que o outro pense ou diga a seu respeito te interessa ou se importa. Quer dizer, acho que a gente está vendo uma espécie de evolução do político canalha, uma espécie de novo homo políticos canalha mesmo, um negócio diferente, mais avançado, mais sofisticado e agora com drones e algoritmos. É. Gente, realmente é uma das coisas mais perigosas. Isso, aliado aos bilionários hiperegóicos que a gente tem hoje em dia, bicho, você quer uma receita para distopia? Bota esses dois elementos juntos num pote e você vai ver formar aqueles cogumelos de resina de alguma coisa que você nem imagina o que pode ser. Assustador. Assustador. Mas é claro que eu entendo, Aroeira, especialmente aí de boa parte da nossa audiência, que desde ontem está dizendo, olha, o cara é muito ladino, não dá para confiar. Mas é claro que não dá para confiar nele. Porém, o que eu penso é que, dentro da lógica maquiaveliana, não tem como abrir mão de uma janela de oportunidades que é a de negociar um público que só pode se inclinar ao bolo se tiver um acesso direto, especialmente com a chancela desse líder deles, que é o Pablo Marçal. E o Boulos está sabendo aproveitar muito bem isso, né? Tem até um vídeo, depois a gente vai rodar, do Boulos conversando com o eleitor que não votou nele, que alguns votaram no Marçal e disseram, eu fui de Marçal no primeiro turno, agora eu vou de Boulos, e ele mudou o boné, né? Ele fez o boné com B. Eu acho que essas são as técnicas, as mecânicas dessa nossa política que nós debatemos o tempo inteiro, que temos que saber usar. A gente não pode ficar num lugar resignado de dizer assim, a extrema-direita ocupou as redes, a extrema-direita sabe se comunicar, nós perdemos o campo para a extrema-direita e temos que nos inovar. Tá, e aí? A gente já sabe isso. Como é que a gente faz, então? Acho que o Boulos está fazendo, por isso eu vejo com bons olhos. Eu entendo o que você está dizendo e penso o seguinte, tem um provérbio latino, né? A audácia, a fortuna ajuda. Quer dizer, é preciso audácia em certos momentos. Então, nós estamos falando de uma batalha, é uma batalha gigantesca essa pela Prefeitura de São Paulo, onde, e agora eu vou ser absolutamente realista, não quer dizer que eu esteja sendo pessimista, eu estou sendo realista. Nós temos uma dificuldade monumental que é mover uma quantidade, são mais ou menos 10 pontos percentuais, que a gente precisa mover. Isso significa que o Boulos precisa conquistar 6 pontos desses 10 de diferença entre eles para conseguir ficar competitivo. Ora, qualquer oportunidade que apareça, que esteja dentro do que a gente chama de quadro de princípios de nossos projetos. E até agora, esse convite mostrou, sim, é uma oportunidade gigantesca para o Marçal e é uma oportunidade gigantesca para o Boulos. Os dois estão sendo audaciosos. Eu admito, Marçal também. Marçal, uma das coisas que ele tem é isso, a audácia com que ele entrou nesse negócio na direita é impressionante. A audácia sozinha não vale nada, não vale absolutamente nada, não significa nada sobre a qualidade daquilo que está sendo feito. Mas ela é uma ferramenta fundamental para chegar lá. E o Boulos está topando o desafio. Ele literalmente falou assim: eu não tenho medo de nenhuma pergunta. Ele disse isso. Por que eu aceito? Porque eu não tenho medo de nenhuma pergunta. Bom, ele não tem mesmo, ele já mostrou isso, ele responde qualquer coisa na lata, ele é muito bem preparado, etc, etc. O outro cara é hábil, é muito hábil, mas, de certa forma, a gente está assistindo não um alavancamento, mas há um MMAzinho aí, é um octógono que o Marçal está chamando para si, porque você descreveu perfeitamente bem, Thiago. Não tem dúvida, ele quer ficar no segundo turno e conseguiu. Marçal está no segundo turno o tempo todo, porque todas as pesquisas perguntavam, e os eleitores do Marçal? E a gente viu, 70% deles vota no Nunes. Ora, se o Boulos puder falar com eles, quem sabe ele arranca alguma coisa. Eu não duvido. O Boulos é extremamente hábil, capaz. E eu não deixo de contar também com esse oportunismo pilantra do Marçal, porque se o Marçal perceber que há uma oportunidade de virar ali, ele começa. Talvez ele fizesse até algum tipo de campanha discreta, porque enfrentar aquele eleitorado dele também não é mole.
Aquele pessoal é complicado. Eu já vi Malafaia e outros trocando farpas entre si ali, e o eleitorado parecia cachorrinho de briga mesmo. Solta os cachorros uns nos outros. Então, é claro que o Marçal não é um suicida, mas ele é ousado o suficiente para até mesmo... Olha o que eu estou falando, hein? O pilantra é tão pilantra que ele até mesmo apoiaria o Boulos se ele percebesse nisso uma vantagem. Benefício. Mas é uma vantagem. Ele se escala, né, Aroeira, até para ser um opositor ao governo Boulos. É uma oportunidade de ouro. Ele está tentando tirar o Nunes do cenário. Sim. E o Nunes é o candidato majoritário, ele está tentando tirar o Nunes do cenário. Admiro isso. Que sujeito corajoso. Pilantra, um safado, um canalha que eu não viraria de costas para ele em lugar nenhum do mundo, em momento nenhum, nem na praça mais movimentada de Veneza, sei lá o quê. Mas, assim mesmo, admito que ele tem peito. Tem. Eu fecho nisso. Eu penso que se ele tiver a oportunidade de uma maneira sensível de sinalizar algum afago no Boulos, ele vai fazer. Ele vai fazer por alguns cálculos políticos. Um deles ele mesmo admitiu e reconheceu que essa postura histriônica do primeiro turno não construiu o que ele esperava. Então ele precisa dar uma suavizada, né? Ele precisa dar uma suavizada nesse personagem dele. Banho de loja. Ele falou banho de loja. Ele falou que ia fazer isso. O Aroeira, eu tô vendo ele pedir desculpa pro Boulos, talvez. Eu tô vendo ele falar assim, que nem ele falou da Tabata aquela vez. Não, essa menina é inteligente. Claro que depois veio com a misoginia dele, né? Mas também não é casada, daí consegue, não sei o quê. Mas eu tô vendo ele falar alguma coisa do tipo assim, ó, você foi corajoso, hein, cara? Você veio, isso eu tenho que admitir, você veio. O outro fugiu. Se ele falar só isso, o outro fugiu, ele não precisa dizer assim, ó, Boulos, tô contigo. Se ele falar o outro fugiu, já tem eleitor que vem com o Boulos. Ele disse muito. Ele também é o seguinte, você repara que ele falou da Tabata, depois foi misógino pra caramba, mas sem animosidade. Como se ele estivesse explicando um fato notório, todo mundo sabe. Que mulher que não casa... É como se ele já está aí nesse horário, nesse momento, ele está falando para o eleitorado exato dele, conservador, e de uma maneira tão calma que parece que ele não está falando. Nós, ou as mulheres em geral, olham aqui e falam, que horror, que misoginia, mas ele consegue passar batido com aquilo. Então, acho que essa é uma das técnicas que ele vai usar assim. Você tem toda a razão. Eu estava aqui pensando, é capaz dele pedir desculpas. Ele já pediu. Ele, na verdade, pediu desculpas a todo mundo quando ele fala assim, eu me fiz de imbecil porque achei que era isso que o eleitorado queria. Ele disse isso, inclusive. Me fiz de agressivo, me fiz desse sujeito irritante, porque era isso, e era para sacudir. Então, ele costuma dizer, tudo que eu faço tem um objetivo maior. Você disse isso agora. E o meu objetivo maior agora pode ser apoiar o Boulos, porque, afinal de contas, aí nessa tentativa de se suavizar, o Boulos defende isso e aquilo outro. O Boulos também fez política da boa, quando ele incorporou propostas de candidatos que saíram da corrida na sua plataforma, no seu projeto. Isso é política, gente, porque política é construção de consensos. Você não tem outra alternativa a não ser fazer isso. A política, quando impõe ao outro pela força, não é mais política. O nome disso é outra coisa. E aí você toca num outro ponto que pode ser uma baita sacada do Boulos, que é o seguinte. Em determinado momento, o Boulos vai dizer, Marçal, eu sou o cara de diálogo, eu sempre fui. Inclusive o seguinte, sabe aquela sua ideia? E ele pega qualquer ideia que seja mais ou menos palatável. Rouba. Eu vou aplicar, me comprometo com você e com o teu eleitor. Aí a gente cai no começo da nossa pergunta aqui. Ele deve ou não aceitar? Olha, ele é páreo para o Marçal, sim. O Marçal é um sujeito muito hábil, mas o Boulos provou muitas e muitas vezes que é. O Marçal é um ilusionista. Ele é um mago que lá no palco ele faz truques para atrair. E ele não se incomoda de confessar. O que ele está dizendo é o seguinte, gente, mágica não é mentira. Mágica é só parte de um show. O que eu estou fazendo é um show. Então, não é que eu estava mentindo. É isso que ele está falando o tempo inteiro e que ele falou depois das eleições. Ele não quiseram o apoio dele, ele entende, porque ele ofereceu de propósito, sabendo que uma parte da direita está vendo ele como inimigo.
A gente sabe que o inimigo fraterno, às vezes, é o pior de todos. É aquele que está mais forte. A gente da esquerda que a gente na esquerda sabe muito bem disso. O inimigo fraterno joga picareta na cabeça da gente. Estou falando aqui como ex-trotskista.